Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 3. Vamos iniciar hoje o capítulo 3. Paramos na sexta-feira, no capítulo 2, terminamos o 2 e agora vamos para o 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Começa aí no capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler hoje do 1 ao 10, amém? Versículo 1. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que eu disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Versículo 7. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o meu sofrimento. Nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Eu li o meu aqui. Bom, nós começamos aqui a ler os primeiros capítulos de Jó, né? E nós vimos por tão grande aflição que esse homem passou, né? Então nós começamos lá no capítulo 1, né? Vendo que Jó era um homem muito rico, muito influente na sua época, né? E ele era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Essas são as características que o fazem, bem dizer, passar por essa tão grande provação, né? A característica dele mais forte era a sua fé. E é a sua fé que é provada quando Deus o apresenta a Satanás, né? E por conta da fé dele, esse homem é provado. E lá no capítulo 3, nós vamos ver que Jó quebra o silêncio. Nós falamos aqui anteriormente que os amigos dele vão visitá-lo, mas eles passam 7 dias e 7 noites em silêncio, né? Porque era tão grande a aflição de Jó que eles não conseguiam nem sequer dizer uma palavra. E naquela época, né, até falei pra vocês aqui que pesquisando eu vi, né, que a primeira pessoa a falar quando acontecia algo desse tipo era a pessoa que estava sofrendo. Então quem tinha que dar a palavra era Jó. Então os amigos tinham que ficar em silêncio mesmo, eles tinham que esperar até que Jó se sentisse à vontade ou quisesse, enfim, se manifestar, né, falar alguma coisa. E aí ele quebra o silêncio após 7 dias e 7 noites, ele quebra o silêncio entre eles e os seus amigos. O primeiro discurso de Jó aos seus amigos é um lamento expressando sua tristeza intensa diante das circunstâncias presentes. Gente, nós vimos aqui tudo que Jó passou, né? Nós temos falado aí durante alguns dias já, né? Tudo aquilo que ele tem passado. E que grande aflição esse homem estava enfrentando, né? Então, lá no capítulo 1, nós vemos as 4 provações que ele passou. Primeiro, os sabeus, os saqueadores de Sabá, roubaram ali tudo que tinha, mataram seus empregados, enfim. Depois veio o fogo de Deus, uma tempestade muito severa, com trovões e relâmpagos, e destruiu o que ele tinha. Depois vieram os caldeus, e assim, uma coisa na sequência da outra, né? Aqui relata dessa forma. Os caldeus, um grupo invasor foi, roubou o resto que sobrou. E na última, assim, para terminar com tudo, né? Porque acho que foi a mais violenta, veio um vento muito forte, um possível tornado, e matou os 10 filhos dele de uma vez só. Então ele perdeu tudo literalmente, né? Só sobrou ele e a esposa. E lá no capítulo 2, ele perdeu tudo que tinha, suas riquezas, seus rebanhos, animais, tudo que ele tinha. E perdeu seus 10 filhos, né? E nós vamos ver uma fala, né, da sua mulher aí, da mulher de Jó, né? Que ela ainda fala lá no capítulo 2, versículo 8, Jó sentado em cinzas pegou um caco de barro para raspar as feridas. Então imagina a dor que ele sentia, né? E a mulher dele diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. E aí eu expliquei aqui, né, durante a nossa leitura, que essa mulher, ela também estava muito amargurada, porque tudo que ele perdeu, ela também perdeu, né? Quando a gente vive em casamento, vive numa união, né? Quando um perde, o outro também perde. Somos uma só carne, né? Então ela também perdeu tudo que ele perdeu. Porém, a única parte que a Bíblia não fala, né? A única parte que o sofrimento de Jó, digamos, era um pouco maior, é porque ele estava com feridas no corpo dele, né? Então ele ainda tinha essa dor física, além da dor emocional, além da dor espiritual, né? Ali, aquele pesar que ele estava passando, ele ainda tinha essa dor física. Tumores malignos tomaram posse do corpo dele, né? Saíram muitos tumores no corpo dele. E aí nós vemos essa frase da mulher e ele responde educadamente, né? Você fala como uma doida. E aqui esse doida não é doida de maluca, é doida de insensata no sentido de
ir contra aquilo que Deus quer, né? E aí ele continua. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Então, como eu sempre fui falando aqui, né? Jó sabia muito bem quem era Deus, e ele sabia que ele era o Todo-Poderoso. Se ele podia dar as coisas boas, ele também poderia dar coisas ruins, e tá tudo bem, pra ele era assim, né? Só que ele estava cansado, gente. Ele estava com dor, ele tinha passado por grandes perdas, não só perdas materiais, né? Porque quando a gente fala de material, a gente, né, não se atenta muito a isso, porque assim, Deus vai dando força, a gente conquista de novo, né? Mas ele perdeu os 10 filhos, imagina como essa mulher não deve ter ficado, né? E aí os seus amigos vão visitá-lo, eles quebram esse silêncio com esse discurso de Jó, né? Então ele é provado com tumores malignos que feriram o corpo dele. Esse homem estava em meio a tamanha dor física, seu corpo estava todo machucado. A sua alma, né, a dor da perda, não só perda de bens, né, mas perda dos seus filhos também, né? E espiritual, porque pense só, ele sabia que era Deus que estava provando ele, porque ele entendeu, a partir do momento que ele fala que Deus pode dar o bom e pode dar o ruim, pode dar a bênção e pode dar a maldição, pode dar coisas boas e coisas ruins, ele entende que ele pode estar sendo provado por Deus. Então, ele tinha aquele conflito ali, né? E o lamento de Jó, que se inicia no capítulo 3, que ele derrama diante de Deus, ele derrama ali as suas frustrações e sua tristeza. A sua tristeza profunda. Ele não tem a finalidade de informar para Deus o que está acontecendo, mas ele quer compartilhar sentimentos com ele quer desabafar, contar para Deus o que está acontecendo, que muitos dias a gente faz mesmo, né? Tem hora que nem as palavras a gente consegue expressar, a gente só chora, porque é assim mesmo, né? Tem situações na nossa vida que a gente passa que a gente só quer contar para Deus como que a gente está se sentindo, né? De tamanha dor que a gente está. E nós vamos encerrar por aqui, né? A nossa leitura de hoje, vamos até o 10, porque no próximo entra um outro tema, né, que ele continua o discurso, né, mas aí entra um outro tema aqui, eu vou pegar por partes pra gente ir aprendendo pouco a pouco. Vou falar desse Leviatã, que tá aqui também, tá? É um nome diferente aí, mas depois eu vou falar sobre ele também, vai aparecer um outro nome diferente aí também. E nós vamos aprendendo aqui dia após dia. Mas que a gente pegue esse exemplo de Jó, no meio de toda essa circunstância difícil, e põe difícil nisso, meu Deus, que ele tava passando, ele conseguiu fazer um desabafo ali, meio que, vamos falar que meio que uma oração, dizendo para Deus o quanto estava doendo, sabe? Que a gente tem essa sensibilidade de abrir o nosso coração, de rasgar mesmo. Jó estava na frente dos seus 3 amigos, até então 3 amigos, né? E ele abre o coração ali e fala para Deus como que ele tá se sentindo, o que estava acontecendo. Deus sabia, Deus estava vendo todas as coisas, mas ele teve essa necessidade de contar para o seu melhor amigo, que é Deus, como que ele estava se sentindo. Que nós possamos aprender com essa lição, sabe? Que a gente saiba desabafar no ombro certo, sabe? Deus é o nosso melhor amigo, ele é socorro presente no momento da angústia. Que a gente saiba pedir socorro para as pessoas certas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos continuar a nossa leitura amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia. Amém.